fomos para São Paulo ainda muito pequenos, tivemos parte da nossa infância formada lá, e por volta de 1974, por aí, voltamos para Recife, né? Aí, com o esforço do meu pai, ele conseguiu comprar nossa casinha e seguimos nossa vida. Passamos por bastantes dificuldades, mas também com bastantes alegrias e vitórias, né? Quando ele passou na academia de polícia e casou, né? Bem, na verdade, ele já tinha casado quando passou na academia de polícia. Começou a trajetória agora de policial. Mas foi fazer a faculdade de Direito com bastante dificuldade também, né? Concluindo o curso e seguiu sua carreira. Nossa, falar de Painho como pai, difícil, de novo, né? Mas uma missão quase impossível pra mim. E se é difícil falar dele como pastor, imagina dele como pai. Eu me lembro de ainda muito pequenininha, tá sempre olhando pra ele e pensando, meu Deus, como meu pai é lindo. Eu acho que eu falo tanto isso que parece até que é piada e que é brincadeira, mas é verdade. Eu me lembrei de muito pequenininha olhando ele e falando, nossa, esse é meu pai. O fato dele ser policial ainda exagerava mais esse sentimento em mim. Eu tinha tanto orgulho de ser filha de um policial, de ver ele chegando em casa com a viatura. Eu me lembro de ainda muito pequenininha quando a gente foi todo mundo assaltado. E foi um assalto tão difícil, principalmente pra ele, porque eles ameaçavam tirar minha vida o tempo inteiro e a de manhã. E eu me lembro que isso foi de manhã e à tarde ele já tava com todas as pessoas que se envolveram naquele assalto dentro do carro, dentro da viatura. E eu me lembro de me sentir a filha de um super-herói, porque era essa a minha visão. Meu pai é um super-herói. E um super-herói muito acessível. Meu pai sempre foi muito brincalhão com a gente. A gente cresceu num ambiente muito feliz, de muitas alegrias. O pai sempre foi aquele cara que botava todo mundo no carro e vamos comer coxinha lá na Paraíba. Vamos almoçar lá em Natal. A gente vivia viajando. Ouvi ontem a música Agradeço ao Pai, me deixou em estado de choro total. Porque é uma música muito particular nossa, da nossa família. Porque o pai sempre foi muito cantor. Ele sempre chamava ele de boca de cantor, né? Ele sempre foi muito cantor. E ele sempre cantou muito no carro. E algumas músicas me levam a esse momento. Só eu, ele, mãe e Matheus no carro. Os momentos que ele mais cantava. Onde ele era ele, sabe? E desfrutar daqueles momentos já era importante naquela época. Imagina hoje em dia, eu me lembro assim, da gente estar andando dentro de Recife mesmo e ir para um bairro mais distante e eu ficar feliz. Porque aí eu ia ouvir mais vezes o pai cantando Sérgio Lopes, cantando Prisma Brasil. E até hoje tem muitas músicas que eu nunca ouvi da época dele e eu conheço a letra inteira só de ouvir ele cantar dentro de casa. Camarão foi uma das coisas mais difíceis por isso. Porque o pai era muito presente em casa. Ele era aquele cara que cantava alto o tempo inteiro. A casa ficava cheia quando ele tava, sabe? E Cabrobó trouxe um pouquinho desse vazio, né? Os finais de semana da gente eram sempre muito divertidos. O pai sempre incentivou muita gente à cultura, a ir pra cinema, pra teatro, pra viajar, pra conhecer lugares. Eu lembro a gente ainda muito pequena, a gente não tinha condições disso e ele trouxe a gente pela primeira vez pra São Paulo. A gente sempre esteve à frente do nosso tempo, muito por causa dessa visão de pai, né? De construir memórias. E sem dúvida eu trago isso na minha criação até hoje. Eu sempre quero construir memórias com os meus filhos, porque Paquinho foi um grande construtor de memórias. Muitas memórias, tudo muito pensado às vezes, sabe? Eu me lembro de muitas vezes a gente ir de casa para Olinda, um lugar longe, porque foi o lugar que eu nasci. E ele me mostrava aquilo com tanto amor, para que eu entendesse que eu precisava amar o lugar de onde eu vim.
E outra coisa que eu queria muito falar aqui, é sobre quem o meu pai é desde sempre. Não é uma característica do pastor Porto, é uma característica de José Porto. Ele sempre cuidou de pessoas. Ele sempre nos ensinou a amar pessoas, independente de qualquer coisa, de situação financeira, ser uma pessoa de rua, sempre meu pai amou pessoas. E eu trago isso pra minha vida até hoje. E difícil de falar, mas ele sabe do que eu tô dizendo. Isso chegou em mais uma geração, que é o meu filho. Meu filho tem tantas características dele que às vezes é até difícil de ver, porque aqui sempre tem alguém dizendo: ai, nossa, como o Pedro tá parecido com teu pai. Porque até a mãozinha assim, quando ele tá com raiva, ele faz. O amor dele pelas pessoas, fisicamente, ele parece com o Senhor. E é uma dádiva de Deus, porque Deus, eu posso lhe dizer que o Senhor é o amor todinho da minha vida. Fica difícil ter algo pra falar aqui que não seja de amor. Muitas vezes eu escuto ele dizendo assim: mas será que eu fui um bom pai? Porque eu errei tanto. Claro que erros aconteceram. E eu acho que depois que eu me tornei mãe, eu acho que eu consegui compreender ainda mais esses erros. Mas quando eu paro pra pensar, sinceramente eu nem me lembro desses erros. Eu só me lembro da gente tomando banho de chuva. A chuva vinha e eu ficava já feliz. Aí eu pegava o sabonete e shampoo pra gente tomar banho na rua e brincar de barquinho de papel. Esse é meu pai. Parque de diversão, ele ia em todos os brinquedos, até naqueles que eu imaginava que ninguém podia entrar. Esse é meu pai, essa é a essência dele, sabe? É a essência da vida, do viver. E muito obrigada por tudo. Meu irmão, o pastor Porto, ele sempre foi muito determinado, né? Ele se converteu muito cedo, fazia parte dos embaixadores do rei, e dali começava a sua trajetória como homem cristão. Sabe amar e se entregar, sem exigir amado ser também. Conheço alguém que amou assim, e tudo isso fez por mim. Ai, meu Deus, minha fé. Deixa eu voltar pra cá. Mãezinha, dê essa mão. Sabe quem é? Seu filho. Como é o seu filho? Luiz? Luiz? Luiz era seu irmão. Aqui é José, seu filho. Tá lembrada? Não, é José Lívia de Sila. Viu? Tá lembrado de mim agora? Como é meu nome? José, seu filho. E seu marido, como era o nome dele? Romário. Tá lembrado? Era Romário. Era um amor danado dos seus dois. Um beijo. Eu lhe amo. Sabe amar e se entregar, sem exigir amado ser também. Conheço alguém que amou assim, e tudo isso fez por mim. O amor maior. Aqui é a sede inicial da Igreja Batista em Prazeres. Estive aqui desde o seu princípio, quando ainda era meio madeira, meio tijolo, terreno do lado alagado. Hoje é uma igreja muito grande, dá para observar ali do lado. Tem um templo bem maior, mais de 1000 membros.
E eu tenho muito a agradecer a história dessa igreja, porque foi aqui que eu me desenvolvi no trabalho ministerial do pastor Elias Mendes Barbosa. Tivemos outros pastores, mas essencialmente o pastor Elias, que já faleceu, mas sempre foi meu pastor e meu grande amigo particular. Meu Deus, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu preguei muito aqui. Excelente lembrança. Nós começamos aqui, na primeira igreja batista em Prazeres, na época do pastor Moisés, há muitos anos atrás. Depois veio o pastor Jeremias, pastor Ias e o pastor Elias, nosso grande amigo. Pregamos muitas vezes aqui, dirigimos, e só posso dizer que foi uma faculdade, um grande aprendizado. Tenho muitas e excelentes lembranças aqui. Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo. Esse aqui é Bartolomeu, irmão daqui da igreja de Prazeres, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, conheço há muitos anos, e a gente trabalhou muito junto, e riu muito aqui em enterro, a gente ficava no velório, eu, ele, Demésio e um bocado de outros tirador de onda. É irmão de Paulinha, um dos grandes amores da minha vida, uma irmã do coração. Esse aqui é Esmeraldo, 500 anos de praia. Amigão do pastor Elias. Amigão do pastor Elias. Esse aqui é Túlio, é um dos filhos brancos que eu tenho, irmão de Mateus. O pai dele, amizade de infância, a mãe, tudo. Eu conheci, antes de eu conhecer a mãe dele, ou melhor, do pai conhecer a mãe dele. E a amizade de 200 anos, amo demais. É irmão de Mateus. Eu conheci o pastor Porto, não era nem pastor. A gente brincava, ele me chamava Nado e a mulher de Nado é nada. Aí eu dizia, então a mulher de Porto é porta. Aí a gente tinha muita amizade e aí ele resolveu ir para o seminário, né? Mas antes eu conheci, ele era administrador aqui da Igreja Batista de Prazeres. Ele tomava conta do patrimônio. Eu era da equipe de finanças, que estou ainda até hoje, pela misericórdia, né? Não me livrei ainda, mas é a vontade de Deus, né? E Porto, ele me ajudou. Teve uma situação até inusitada aqui, houve uns problemas, aí ele me chamou, disse, Nado, vem cá, o que é que está acontecendo de fato com um determinado assunto? Aí eu fui esclarecer para ele, ele imediatamente chamou o pastor e disse, vamos lá conversar, que isso é grave. Foi uma questão financeira, né? Um problema que teve com o irmão, ele não está mais aqui, graças a Deus. E aí a gente conversou e foi conversar com o pastor Elias, e aí foi tomada as decisões necessárias, cabíveis, né? E foi resolvido o problema. Não chegou a tanto problema, porque Porto, além de advogado, delegado, brabo e tinha um discernimento muito bom. Ele olhava pra gente assim e já chegava junto. Era um amigão, um paizão, experiência acho que contribuiu muito a vida policial dele, né? Investigativa, não sei a área de atuação lá, mas ele via no ar os problemas. E aí ele detectou e depois ele se bandeou, né? O chamado para ser pastor e foi ser pastor. Não ficou aqui conosco. Eu participei, né? Eu participava sempre, faz um tempinho que eu estou nesse corpo de direção da igreja, e eu participava. Era os pastores e eu. Eu era tesoureiro, sou ainda, e
algumas decisões a gente tomava junto. Eu dizia, mas rapaz, todo mundo aqui pastor, só eu aqui de gaiato. E eu participei de algumas reuniões e inclusive na ordenação de Porto, a gente estava junto, no envio dele para o mundo, né? Que ele foi preparado por Deus, não ficou aqui porque Deus sabe por quê, e a gente, como visão de reino, né, tem a obrigação de liberar. Não, mas vai liberar Porto? Vai liberar, ele tem campo para... A missão dele é onde tiver gente, onde Deus enviar, e ele foi enviado e uma bênção lá. Porto é uma pessoa muito boa, coração, tamanho não cabe nessa sala, o coração de Porto. Cara correto, simples e um amigão de verdade. E acima de tudo, um pastor de ovelhas, que é o mais importante, né? Então ele aliou a experiência dele de advogado, vê quanta bagagem, né? Quanta coisa ao favor dele. Advogado, policial e pastor de almas. Então ele conseguiu juntar essas três coisas e está aí tocando o ministério aí, eu acredito, com sucesso. Bem, eu vou falar sobre como chegamos até Cabrobó, como foi o nosso chamado, como foi o chamado do pastor José Bezerra Pão de Oliveira. Nós fomos para Cabrobó no dia 2 de janeiro de 2011. Estamos lá até a presente data. 12 anos, 9 meses e 22 dias. Mas o chamado do pastor foi o seguinte: ele estava dormindo no quarto e ouviu quando a porta bateu pela primeira vez. Ele levantou, olhou, não tinha ninguém. Bateu a segunda vez, ele olhou e não tinha ninguém. Bateu pela terceira vez e aí ele entendeu que era o Senhor chamando. E ele se ajoelhou e foi orar de madrugada. E Deus falou para ele que ele tinha um chamado, que ele seria pastor de uma igreja. E aí não ficamos sabendo de onde era essa igreja. E fomos para a casa de um pastor, e ele disse o seguinte: olha, pastor Porto, eu tenho uma igreja em Cabrobó e que eles precisam de uma ceia, que o irmão faça uma ceia no dia 2, dá para o irmão ir? E ele disse: eu vou. Quantas horas são? 4 horas de viagem. 4, 5 horas. E ele disse: mas rapaz, é muito longe esse lugar. Eu não estou acostumado a viajar tanto. E aí ele disse: não, mas é só uma ceia. Não tem problema nenhum, é rápido. Eu disse: mas eu vou. E ele foi. Quando ele chegou na rodoviária, ele perguntou: que Cabrobó? Quantas horas é daqui para Cabrobó? A moça que tira a passagem disse: umas 6 horas de viagem. E quando ele chegou até o motorista, até o ônibus, ele disse: não é 6 horas de viagem, são 8 horas de viagem, 9 horas. A gente sai daqui às 10 da noite e chega lá às 6 da manhã. Mesmo assim, ele foi embora. E ele disse que da primeira vez foi amor à primeira vista. Ele ficou apaixonado pela igreja, pelos irmãos. E ele foi lá e fez a ceia e voltou encantado com esta ceia, né? Com a recepção da igreja. E voltamos para cá. E quando ele chegou aqui, ele disse: olha, a igreja quer que eu assuma. E eu disse: fica onde essa igreja? Cabrobó, 8, 9 horas de viagem. E eu disse: é distante, mas vamos lá. E nós fomos até Cabrobó. E Cabrobó, quando a gente foi pela primeira vez, a impressão que a gente tinha era que o ônibus estava sendo sequestrado. Nessa época, em 2011, a estrada estava muito acidentada, eram muitos buracos, muitos enormes buracos. Tinha hora que a gente balançava tanto, a cabeça doía tanto,
E dava vontade da gente tirar a cabeça e colocar do lado do banco, porque doía demais, doía tudo. Ele, como policial, muitas vezes durante a viagem, ele levantava e dizia: não, esse ônibus está sendo sequestrado. Isso não é possível que um ônibus ande numa velocidade dessa e com tantos buracos. Ele deve estar sendo sequestrado. Ele, como policial, ele ficava sempre atento. E fomos para lá. E lá ficamos e passou o primeiro mês. Ele aqui tinha 3 atividades, 3 jornadas de trabalho, irmãos. Aqui ele fazia, em 2011, era policial civil, tinha um escritório de advocacia e ainda tinha um seminário que ele estava terminando à noite. Já era o fim durante a noite. Então a jornada dele era uma jornada tripla, não era uma jornada comum. E a gente foi. Eu só trabalhava em uma escola, eu era professora na época. E foi muito difícil no início. Tínhamos 2 filhos na época também, porque depois chegou o terceiro. E a minha filha tinha 19 anos, o meu filho 21, todos 2 solteiros. E disse: agora, eles não podem ir, os 2 na faculdade. E foi difícil. A minha filha, ela reclamava demais no início, porque passava muito tempo só. Porque nós éramos uma família que saíamos todo final de semana. E sempre junto, sempre junto. E ela começou a sentir muito, porque ficava os finais de semana sozinha. Mas Deus foi suprindo todas essas necessidades. E teve uma vez que a gente vinha descendo assim a rua em Cabrobó, logo depois do culto. Ele dizia o seguinte, que a gente era o único casal que só chegava em casa depois do culto no outro dia, porque era verdade, que a gente saía do culto, ia direto para a rodoviária e só chegava no outro dia. Então teve uma certa vez que a gente vinha descendo a rua com malas pesadas e a gente parou de frente à Escola Senador Paulo Guerra. E aí eu olhei para ele e disse: olha, humanamente nós não passamos aqui mais de que 90 dias, não tem condições. Porque a viagem era muito, irmão, muito pesada. A gente chegava lá, parecia que um rolo compressor tinha passado por nós. Trabalhávamos a semana inteira. E sábado e domingo, ele saía na quinta, eu saía na sexta. E os 2 voltavam no domingo à noite. E só chegávamos em casa na segunda de manhã. E ele tomava banho, ia direto para o escritório, quando era escritório. Quando era para ir para a delegacia, ele passava 24 horas na delegacia. E à noite ainda íamos para o seminário, porque eu sempre assisti todas as aulas com ele. Então era muito cansativo, extremamente cansativo. E o que aconteceu? Eu disse: olha, humanamente não temos condições de passar mais de que 90 dias aqui. Mas para a honra e glória de Deus, nós passamos não só os 90 dias, mas passamos 12 anos, 9 meses e 22 dias. É o tempo que estamos hoje. Nos reunimos logo cedo, a partir das 5 horas da tarde. Nós saímos em direção à igreja. Antigamente não tínhamos a BR, né? Então nós estávamos indo pela estrada de chão, são 28 quilômetros de estrada de chão. Estávamos ali cumprindo a palavra e indo cumprir a palavra do Senhor. Eu quero dizer de que a igreja em Fazenda Bananeiras, ela representa uma mudança muito importante na minha vida, algo muito importante mesmo, porque Fazenda Bananeiras é onde eu recarrego minhas baterias.
eu recarrego minhas baterias aqui com a capacidade que as pessoas têm de serem só pessoas, só crentes. Eu vejo uma igreja que é só rebanho, que só quer ser igreja. E isso me empolga muito, me motiva muito. Então, como eu digo a Manuel, todas as vezes que eu venho para cá, eu venho na estrada percebendo isso, o quanto Deus é maravilhoso. Eu sou alguém que tem uma vida urbana, teve um nascimento sempre na vida urbana, e vir para cá foi algo que só Deus. Mas é onde eu recarrego as baterias espirituais. Para mim é muito forte o que acontece aqui em Fazenda Bananeiras. O pastor chega cedo ali na Fazenda Bananeira, faz as visitas, né? Visita os idosos da igreja, visita as pessoas que estão precisando de uma palavra, de uma palavra de conforto. E esses últimos tempos nós temos visitado todas as semanas o irmão Tongido, né? Que é uma figura muito sábia e que mostra o tempo todo a dependência de um homem de Deus e principalmente a vida de um homem que criou os seus filhos no Evangelho. Mas tá bem, pastor. Tá bem, tá bem. Pegando Tu já fosse visitar as vacas? Não. Pronto, meus irmãos, nós estamos aqui com meu amigo, minha ovelha e meu conselheiro, mestre Antônio Gido, uma pessoa com quem eu tenho aprendido muito, muito sobre a vida, sobre criação de filhos, sobre a roça. Ele sempre faz perguntas que eu fico surpreso. E é um prazer muito grande. Agora ele está meio adoentado, mas graças a Deus, Deus tem dado fôlego de vida a ele. Ele está vivendo no fôlego de vida do Senhor, na verdade. E ele também faz parte dessa bateria que eu recarrego toda semana. Aqui, recebendo de Deus esse convívio tão bom com Antônio Gido, essa pessoa que eu amo tanto. É um prazer muito grande. Tem quantos anos, pastor, que o senhor está em Bananeira? 9? Nada. Tem mais? Tem mais. Tem. Eu vim pra cá com 2 anos. Tem 11 anos já que eu tô aqui. 11 anos que eu tô em Fazenda Bananeira, é pau, né? Eu jamais ia imaginar que eu ia passar esse tempo todinho aqui. Meu Deus do céu. 11 anos. Sei não, Deus é tremendo. Enfrentamos muitas dificuldades, por diversas vezes pneus que foram furados à noite, então parávamos no meio da estrada, no escuro, para trocar o pneu, e muitas outras coisas que aconteceram, mas durante todos esses anos, Deus sempre esteve conosco. Ai, meu Deus. O pastor Porto, aqui na Bananeira, em todo canto aqui, né? Ele é uma autoridade. Como é que tá a Fazenda Bananeira? Tá bem, pastor. É um mensageiro de Deus que a gente não pode nem imaginar de ficar sem ele, né? O dia que ele está aqui, é que ele está aqui não, todo dia. Ou que esteja aqui ou que esteja em Recife, mas é uma autoridade para a gente, é uma pessoa... eu não sei nem explicar o que ele é. Gente fina, uma pessoa que a gente pode confiar para tirar uma dúvida, para deixar a gente bem tranquila. Todas as famílias amam o pastor Porto. Não tem uma família sequer para... Quem não gosta de pastor Porto é porque não é humano. O culto da Bananeira é um culto de Deus, é um momento de reflexão. A igreja de Bananeiras cresceu muito, né? Não só em termos de quantidade de pessoas, mas também teologicamente, né? O pastor traz estudos muito profundos na maioria das vezes, mas a igreja, com o entendimento de Deus, acolhe os estudos. Porque
Queremos te agradecer, Senhor, em especial por estarmos aqui. Durante todo esse tempo, eu nunca vi o pastor Porto se reclamando de calor, de poeira, de dificuldade, sempre com a mesma alegria, sempre com o mesmo entusiasmo. Nós sabemos da dificuldade que ele tem de saúde, é um homem cardiopata, que tem muitas vezes pressão alta. Nós já fomos em direção à Bananeira e o pastor passando mal durante a viagem, eu parava o veículo para que ele pudesse melhorar e chegávamos na Bananeira. É algo de Deus, porque a sua energia se revigora, a sua alegria que pode até estar um pouco abatida, mas retorna aquela alegria. E aí em algumas conversas eu perguntava ao pastor, qual é o segredo para permanecer tão otimista e tão entusiasmado durante todos esses anos aqui na Bananeira? E algo que ele me diz é que a Bananeira serve para ele como um combustível. Muitas vezes ele chega ali triste, cabisbaixo, preocupado, mas o amor, o acolhimento das ovelhas traz a ele esse ânimo. E então, quando o pastor chega na Bananeira, são pessoas muito acolhedoras, são pessoas que amam simplesmente o seu pastor. Queria ter nos concedido a ele realmente, por como ele é um servo de Deus, merece, na verdade, Deus olhar para ele e manter realmente a vida dele juntamente com as igrejas que ele representa, que ele pastoreia, né? Praticamente para a igreja ele tem sido um homem muito trabalhador, tem realmente feito um trabalho importante, significativo na obra de Deus e também para o povo, né? Isso é isso que a gente tem a dizer a respeito dele como pastor, como amigo, como servo de Deus. Esse tempo aconteceu vários episódios na nossa vida de muita luta, mas se a gente for contar, não dá para contar a quantidade de vitórias. A luta dá até para contar as batalhas, mas a vitória é incontável, porque nós durante esses 12 anos, quase 13 anos de Cabrobó, tivemos muitas vitórias. Vitórias vistas e aquelas vitórias que nossos olhos não contemplaram, porque foram inúmeras vitórias. Então são 12 anos que a gente nos sente honrados por Deus, porque até aqui Deus nos ajudou. E durante esses 12 anos ele foi uma prova viva de que foi ele que nos levou para lá. E ele supriu todas as necessidades.